Fala pessoal, meu nome é Thales Maltei e hoje nós vamos falar sobre operações com vetores. Trabalhamos em física com grandezas vetoriais, então precisamos saber como somar, como subtrair, como multiplicar essas grandezas. Hoje nós vamos estar interessados em aprender a como somar os vetores. Bom pessoal, para somar os vetores precisamos adotar a seguinte regra. Vamos supor que eu quero somar este vetor com este vetor daqui. O que é que nós precisamos fazer para somar esses dois vetores? A primeira coisa que temos que fazer é reparar que esses vetores não estão conectados. Nós podemos identificar ao longo do nosso plano vários vetores que são iguais a esses dois, como por exemplo, esses dois em vermelho que vou escrever. Ele só precisa manter a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Ou seja, esses dois vetores são iguais. Tudo que acontece com o primeiro a gente passa por vetor em preto, por vetor original, tranquilamente, porque eles são iguais. Da mesma forma eu vou fazer com esse outro vetor. Eu preciso identificar um outro vetor que seja paralelo, que mantenha o sentido e o mesmo módulo. Dessa forma nós conseguimos conectar os dois e aí sim conseguimos realizar a soma que queremos. Como é que vamos fazer a soma? Uma vez conectados, nós vamos sair do primeiro vetor e ir até o final do segundo, desta forma. Assim, lógico que em linha reta, né? Mas assim nós conseguimos traçar o nosso vetor soma. A ordem da soma é este vetor mais o de cá. Nós poderíamos tranquilamente ter feito ao contrário, né? Repare que eu podia ter traçado primeiro o vetor horizontal e depois eu traçar o outro na diagonal partindo do final do primeiro vetor. Dessa forma nós conseguimos encontrar um vetor igual ao nosso vetor soma, só que agora está em outra posição. Mas eles ainda são iguais. Como o desenho fica à mão, fica assim meio torto, mas vai desculpando, imagine que vocês são segmentos de reta. Então vamos aplicar essa regra para somar dois vetores. Bom pessoal, vamos praticar um pouquinho fazendo esses dois exercícios. Note que aquela regra serve apenas para identificarmos a direção e o sentido do vetor. Não diz nada a respeito do seu módulo e precisamos identificar o módulo. Vamos lá fazer o primeiro exercício em preto. Vamos supor que os vetores tenham módulos 3 e 4. Então, nesse primeiro exercício, nós temos um vetor de tamanho 4 e esse vetorzinho menor de tamanho 3. O que é que acontece? Nós precisamos conectar esses dois vetores. Então, aqui está o meu vetor de tamanho 4 e vou conectar ele com o meu vetor de tamanho 3. Esse aqui é o vetor que tem módulo 4 e este aqui é o vetor que tem módulo 3. Como é que nós vamos traçar o vetor soma? O vetor soma vai vir da origem do primeiro até o final do segundo vetor, tá? Dessa forma. Assim identificamos a direção e o sentido do nosso vetor soma. E agora, professor, e quanto ao módulo, o que é que acontece? Bom, pessoal, aqui nessa situação nós nos encontramos com grandezas vetoriais. Dessa forma nós não conseguimos aplicar os conceitos que nós temos da matemática algébrica aqui dentro. Precisamos olhar para essa figura como sendo um triângulo retângulo. Este vetor, a grosso modo, ele tem tamanho 4, ou seja, o tamanho desse segmento de reta é 4. O vetor de baixo tem um tamanho 3. Então vamos tentar desenhar, né? Como eu estou falando do seu módulo, somente do seu segmento de reta, nós estamos trabalhando com grandezas numéricas, com valores numéricos. E isso é suficiente para conseguirmos aplicar os nossos conhecimentos na matemática algébrica. O vetor soma viria nesse sentido. E tem um tamanho desconhecido, né? Tamanho x. O que é que acontece, pessoal? Nessa situação nós temos um triângulo retângulo. E então nós conseguimos aplicar o teorema de Pitágoras a fim de conhecer esse tamanho dessa reta, que é o valor x desconhecido, que é exatamente o tamanho do nosso segmento do vetor soma. Como é que fica a aplicação do teorema de Pitágoras? Ele me diz que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao quadrado, vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como precisamos resolver primeiro os expoentes, fica 16 mais 9. Então x ao quadrado fica igual a 25 e o valor de x tem que ser igual à raiz quadrada de 25, que neste caso é 5. Ou seja, conseguimos encontrar a direção, o sentido e o módulo desse vetor soma. Vamos dar uma olhadinha como é que fica agora o segundo exemplo, onde as duas grandezas estão dentro da mesma direção. São vetores paralelos, logo eles ficam dentro da mesma direção. Tem sentidos iguais também, bom de se observar. Vamos olhar como é que fica. Neste segundo caso, nós temos o seguinte, nós temos um vetor na horizontal e precisamos conectar o outro vetor também aqui na mesma direção. E ele tem que começar no final do primeiro. Seria, no caso, esta situação. Conectamos os dois vetores.
um iniciando no final do outro. Dessa forma, como é que fica o nosso vetor soma? Desta forma, como é que fica o nosso vetor soma? Ele vai ter que sair da origem do primeiro e ser levado até o final do segundo. Só que eu não vou fazer essa reta, não vou fazer esse vetor por cima desse, tá? O ideal seria fazer por cima. Mas para ficar um pouco mais visível, eu vou fazer ele aqui embaixo. Assim nós temos a direção e o sentido. Agora, enquanto ao módulo, como nós estamos trabalhando dentro da mesma direção, você repare que esses dois vetores eles se acrescentam. Olha aqui, ó. Este vetor em azul, até aqui ele vale quanto? Até aqui ele mede o tamanho desse primeiro, né? Que no caso seria 4. Aqui esse finalzinho seria o acréscimo do segundo vetor, que seria 3. Então qual que é o módulo dele? Qual que é o tamanho do nosso vetor soma? Seria 4 mais 3, que é 7. Dentro da mesma direção, nós conseguimos fazer a soma normalmente. Agora, se os vetores estivessem com sentidos opostos, eu ia acabar diminuindo um vetor do outro. Tá legal? Tem que fazer sempre essa análise. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Bom estudo a todos. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o seu colega que quer estudar física, quer estudar vetores. E tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Bom estudo e até mais.